Hoje vamos falar de uma coisa, assim, que é muito comum, que é a rotina dentro do consultório, que responde, assim, por quase 40% das consultas dentro dos consultórios ginecológicos, corrimentos. E nós vamos falar para vocês de todos os corrimentos hoje? Não, nós vamos falar dos 2 corrimentos que são os mais comuns, que são aquela rotina, que são aquele dia a dia dos ginecologistas e principalmente das mulheres, que são a candidíase e a vaginose. E como são esses corrimentos? Eles são um pouquinho diferentes um do outro. A candidíase é um corrimento que ele se caracteriza por uma leucorreia, por um corrimento que parece um leite talhado, parece uma nata de leite. Então a mulher vai ver que está ali aqueles grumos branquinhos ou branco-amarelados. Mas a principal característica da candidíase é a coceira. Parece que coça muito. Eu não sei, eu sou menina, eu nunca tive. Mas as pacientes falam muito. Eu vejo o paciente falando que dá vontade de pegar aquelas escovinhas de lavar uma madeira e colocar lá dentro. Meu Deus do céu, que coisa, deve coçar demais. E é muito comum. E o outro é a vaginose. A vaginose é um pouquinho diferente, é um corrimento mais escuro, mais acinzentado, às vezes tem umas bolinhas, e a característica principal dele é o cheiro. É um cheirinho muito agradável de peixe podre. É complicado, né? Então é muito comum as pacientes chegarem no consultório e terem essa queixa: "Doutor, eu tô com um cheiro muito ruim, tô com um corrimento escuro", e elas vão lá preocupadíssimas, porque elas acham que é uma coisa muito grave pelo cheiro e pelo tipo do corrimento. E vocês vão ver que não é tão grave assim. Embora sejam 2 corrimentos diferentes, eles têm muitas coisas em comum. A candidíase é causada por um fungo chamado Cândida, tá? Existem, alguns tipos de cândidas que podem causar. E a vaginose, ela é causada principalmente por 2 bactérias. Então olha só, a cândida é um fungo, a vaginose por bactéria, que é a Gardnerella e o mobilungo. Elas são tratadas de maneiras diferentes. Aqui eu não vou falar nome de medicação, mas para Cândida é usado um antifúngico, para Gardnerella, antibióticos, que podem ser em forma de creme vaginal, que podem ser em forma de comprimido. Agora, vamos falar do que essas doenças têm em comum? A primeira coisa que a Cândida e a vaginose têm em comum: elas não são sexualmente transmissíveis. Exatamente. Você não pegou cândida do seu namorado, do seu marido, do seu parceiro, da sua parceira, tá? Não são sexualmente transmissíveis. Ai, doutor Norberto, mas se não são sexualmente transmissíveis, como eu pego? De muitas maneiras. Olha só, elas são infecções oportunistas, tanto a cândida quanto a vaginose. E as mesmas coisas que costumam causar a cândida, causam a vaginose também. E normalmente a gente tem isso quando nós temos alterações dentro da vagina ou alterações de imunidade. Ai, doutor Norberto, eu não estou entendendo. Mas, minha querida, é para isso que a gente está aqui, para deixar a ginecologia descomplicada e para que você entenda. Vamos supor, para quem assistiu a nossa aula de higiene íntima, que você seja aquela mulher que tem o hábito de fazer ducha vaginal, de lavar o canal vaginal. Quando você lava o seu canal vaginal, você tira todas as suas defesas. Você tira o muco, você tira as bactérias que estão lá para te proteger, principalmente os lactobacilos, você muda o pH. E normalmente a Cândida e a Gardnerella, elas moram ali dentro da vagina. E quando você tira as defesas, o que elas fazem? Ficam felizes. Todo mundo que estava lá que combatia saiu. E aí elas começam a crescer. E aí você tem a cândida. Aí você tem a vaginose, que podem estar juntas. Você pode ter cândida e vaginose ao mesmo tempo. Então, o excesso de higiene pode causar candidíase e vaginose. Sabe uma outra coisa que também pode causar candidíase e vaginose por alterações ali de pH vaginal?
Você não permitir que a sua região íntima transpire normalmente. Você usar calcinhas que não são só de algodão, você passar o dia com roupas muito apertadas, isso daí também pode causar. Então, por isso que a gente fala para os pacientes, no dia a dia, na sua rotina, calcinha de algodão. Aquelas calcinhas que não são tão bonitas, aquelas calcinhas de vó mesmo, mas são as melhores para o dia a dia. As calcinhas de tecido sintético, elas não deixam você transpirar, a região íntima transpirar, e isso pode causar candidíase e vaginose. O que mais pode causar? Estresse pode causar candidíase e vaginose. Doenças crônicas, como por exemplo, o diabetes, as doenças reumatológicas, tudo aquilo que puder mudar a sua imunidade, como por exemplo, você tem uma gripe, isso altera a sua imunidade, você pode ter candidíase e vaginose. O uso de antibióticos pode causar candidíase e vaginose. Então, como você vê, nós temos muitas coisas que podem causar, mas elas não são sexualmente transmissíveis. Mas, doutor, se muita coisa pode causar, o que eu posso fazer para evitar? Existem pacientes que têm candidíase de repetição. Se você tem candidíase ou vaginose mais de 3 vezes por ano, você tem candidíase ou vaginose de repetição. E aí não adianta a gente tratar só o seu episódio, a gente tem que descobrir a causa. Você anda muito estressada? Como que é o seu sono? Você está tendo muitas infecções? Sua imunidade está boa? Que tipo de roupa você usa? Vou contar aqui uma experiência minha. Eu tive uma paciente que tinha vaginose de repetição, que eu tentei tudo que eu sabia. Conversei com um amigo meu, infectologista, a gente tentou tudo. E aí nós fomos ver, e nada funcionava, tá? Tudo dava errado, continuava com a vaginose. Aí nós fomos mais a fundo. Ela tinha o hábito de usar somente calcinhas tipo fio dental de tecido sintético. E ela passava o dia, ela começava a trabalhar de manhã, ia até à noite. E o que acontecia? Com o passar do dia, aquela calcinha formava o tipo de uma ponte entre o ânus e a vagina. E as bactérias do ânus iam para a vagina, desequilibravam tudo e vaginose de repetição. A gente tratava, melhorava, e ela nunca tinha falado isso para gente. Então, para você ver como muitas coisas podem causar tanto a vaginose quanto a candidíase de repetição. Se você teve mais do que 3 por ano, você precisa de acompanhamento. Não adianta só tratar o episódio, tem que descobrir a causa. Se você está tendo uma, a gente pode tratar. E a gente pode prevenir. E como que previne? Usando calcinhas de algodão, fazendo a higiene correta, usando apenas água, então um sabão líquido neutro, nunca fazendo duchas vaginais. Você pode dormir sem calcinha, isso é ótimo, pelo menos ali naquelas 8 horas de sono, a sua região íntima vai transpirar normalmente, isso ajuda muito. Fazendo controle do estresse, inclusive se você descobrir como faz isso, me avisa que eu estou precisando. Tratando doenças que possam estar afetando a sua parte emocional e psicológica. Às vezes você está sofrendo com depressão, com ansiedade, isso pode causar também a candidíase e vaginose de repetição. Então precisa descobrir a causa para os pacientes que têm de repetição e as medidas do dia a dia para que você evite os episódios. E é isso. Candidíase e vaginose não são sexualmente transmissíveis. Um monte de coisa pode causar. Higiene, estresse, doenças crônicas, uso de antibiótico, até o tipo de roupa que você usa pode causar. E como que a gente evita? Medidas de higiene corretas. Você fazer a sua higiene íntima da maneira correta, você tentar dormir sem calcinha, você controlar o seu estresse, você controlar o sono. O uso de probióticos pode ser muito legal. E se você tem de repetição, não tem jeito, você vai precisar ajuda do seu ginecologista.